você possui débitos no seu MEI e não sabe como fazer o parcelamento e nem regularizar essa situação, então vem comigo que eu te explico. Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês. E se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente você deixou de pagar aquela guia que vence todo mês com o valor mais ou menos de R$80, não é verdade? Então, pensando nisso, eu decidi fazer um tutorial de como você fazer o parcelamento desses débitos para que você não tenha nenhum problema e você consiga pagar esses impostos de forma parcelada e muito mais fácil para você. Para quem não sabe, o MEI, ele tem algumas obrigações, mesmo sendo um tipo de empresa simplificado, e uma delas é que você pague a guia do MEI mensalmente. E essa guia ela sempre vence no dia 20, tá? E quando você não deixa de pagar, ela começa a multar, a adicionar multa e juros sobre o valor. E mesmo que você não tenha faturamento, que você não esteja usando o CNPJ para nada, sempre tem esse valor para pagar. Muita gente se confunde e acha assim: poxa, eu abri o MEI, mas como eu não fiz mais nada, ele vai baixar de forma automática e eu não vou ter nenhum valor para pagar. Ou, depois de 5 anos a dívida caduca. Não é bem assim, tá, gente? Quando você abre o CNPJ MEI, você tem que pagar as guias, e se você vê que você não vai usar para nenhuma forma, é melhor, o ideal é que você faça o encerramento desse CNPJ, tá? É bem simplificado. Se vocês quiserem um tutorial simplificado e atualizado, eu posso colocar aqui, então coloca aí nos comentários se vocês desejam esse tutorial. Mas de forma resumida, você consegue pagar esses débitos ou de forma à vista ou de forma parcelada. Inclusive, já aconteceu um caso de uma senhorinha procurar a gente aqui no escritório, falou que abriu o CNPJ MEI dela para vender bolo, só que nem deu certo. Ela era bem simplesinha, bem humilde mesmo, não sabia nada de tecnologia, de nada. E aí a gente puxou para ela o CNPJ e quando foi ver, tinha mais de R$5.000 de débitos do MEI. Ela tomou um susto, a gente avisou que tinha como fazer o parcelamento, mas assim, evite esse tipo de problema. Se você não está usando o seu CNPJ MEI, faça a baixa, e se você está usando ou vai usar, faça o parcelamento, mas não fique com débitos porque vai virando uma bola de neve. Então, comigo aqui na tela eu vou te explicar. Você abre uma guia no Google, de preferência que seja uma guia anônima, porque o site da Receita Federal ele sempre trava, e aí você vai colocar no Google ECAC. Sempre verificar se é esse site aqui mesmo, porque tem muito golpe envolvendo o MEI, então quanto antes você evitar, melhor. E aqui no ECAC tem a opção de você entrar com o GovBR, tá? O GovBR é uma conta da Receita Federal, né, do governo, onde todos os serviços eles estão inclusos. Então, se você precisa tirar carteira de trabalho, se você precisa consultar o INSS, então o governo federal ele tentou sincronizar de uma forma que todos os acessos fiquem com esse login e senha do GovBR. Por isso é muito importante que você grave e guarde em um local de segurança, porque se uma pessoa tem acesso à sua conta do GovBR, ela consegue verificar tudo da sua vida. Então não entregue para qualquer pessoa e tome cuidado com a sua senha do GovBR, tá? Então aqui eu vou colocar o acesso do cliente. E a senha. Então aí você, com o seu usuário pessoa física, você vai clicar aqui em alterar perfil de acesso, vai colar o seu CNPJ, tá? Ele não pode ter ponto nem traço, e aí você clica em alterar. Aí já vai aparecer, ó, responsável legal pelo CNPJ, nananã. Aqui em situações e certidões, você consegue consultar se você realmente tem algum débito ou não. E aqui no caso desse cliente, sim, ele tem vários débitos pendentes. Então a gente vai fazer o parcelamento dele. Então você vem aqui, ó, em Simples Nacional, opção CIMEI, tá vendo que tem as opções do CIMEI? Essa parte aqui é do Simples Nacional e essa daqui é do CIMEI, tá? Então aí você vem aqui, ó, em parcelamento microempreendedor individual.
E aqui você tem a opção, caso você já tivesse um parcelamento, você ia clicar em emissão de parcela, consultar pedidos de parcelamento, você consegue desistir de um parcelamento caso você já tenha algum ativo e você consegue colocar também em débito automático. Então você vem aqui em pedido de parcelamento, deseja parcelar os débitos não exigíveis para fins de contagem de carência para obtenção de benefícios previdenciários. Isso daqui acontece, por exemplo, se ele estiver próximo de se aposentar, todas essas contribuições contam como pagamento do INSS dele para ele ter acesso, por exemplo, à aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença ou algo desse tipo. Então eu sempre indico que você coloque também, tá? Mas no caso desse cliente aqui, como ele já faz a contribuição do INSS à parte, ele tem duas fontes de renda e aí ele trabalha como CLT e nesse caso ele já paga o INSS, aí não tem a necessidade aqui de colocar, tá? Então eu coloco que não. Aí você tem que analisar cada caso, cada situação. E aqui aparece qual é o período, quais são os meses que ele tem aberto para fazer o parcelamento. Percebe que o cliente ele também não pagou nenhum débito de 2024, só está aparecendo os débitos de 2023. Mas a Receita Federal ela não permite que você parcele alguns débitos do ano, então por isso ela sempre mostra do ano anterior, tá? E por que isso? Para que os débitos do ano você pague para te impulsionar a pagar sem parcelamento, tá? Agora como ela vê que os anos anteriores você pode estar enrolado e tudo mais, então aí libera esse parcelamento. E aqui não tem como você escolher as opções de parcelamento. Por exemplo, eu só quero parcelar em 3 vezes, só quero parcelar em 5 vezes. Não tem. É o número que ele estipula aqui, tá? E aí você deve seguir o que ele fala. E aqui ele fala algumas informações, ó. Importante, os débitos acima relacionados são os existentes nesse momento no sistema de cobrança da Receita Federal. Em caso de divergência, procurar uma unidade da Receita Federal. Havendo na composição dívida negociada ao menos um débito com histórico de inclusão anterior em parcelamentos, o valor da primeira parcela é diferenciado, conforme observações abaixo. Débito com histórico de inclusão em apenas um parcelamento anterior do MEI, condicionado ao valor da primeira parcela a 10% do valor total da dívida. Débito com histórico de inclusão em mais de um parcelamento anterior, condicionada ao valor da primeira parcela a 20% do valor total da dívida. Isso daqui é para casos de pessoa que fica parcelando e reparcelando, parcelando e reparcelando. Então, assim, o ideal é, fez um parcelamento, paga ele até o final, não fica fazendo outros parcelamentos em cima ou desistindo, tudo mais, nada disso. Até mesmo porque é trabalhoso no dia a dia, você tem que ficar entrando, reparcelando, então não faça isso, tá? Aí você clica aqui em continuar, aí ele vai aparecer antes de confirmar o pedido, confira se as informações estão corretas, tudo mais, e aí você clica em concluir. E aí ele já vai aparecer, né, o recibo, o relatório, aí você sempre salva esse relatório, tá? Salva em PDF. E aí você já imprime a DAS, que é a DAS que tá aqui, ó. Esse é a guia do primeiro parcelamento, é a primeira parcela. Parcela 1/13. Lembrando que o parcelamento ele pode ser feito em até 60 parcelas, tá? E aí você clica em salvar. E dessa forma você consegue fazer o parcelamento e ficar em dia com a Receita Federal. Se você gostou desse conteúdo, eu convido a se inscrever aqui no canal, dar o seu gostei, o seu joinha e também compartilhar com algum amigo que precisa saber disso. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até a próxima!